Aleluia, Espírito de Deus, obrigada. Obrigada pela tua presença aqui nessa manhã, Senhor. Obrigada por se mover no meio de nós, Espírito Santo. Mesmo sendo indignos, o Senhor está aqui, Senhor. Mesmo não merecendo, o seu Espírito está se movendo no meio de nós, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Você sentiu a presença de Deus aí já, irmão? Glória a Deus. O Espírito de Deus se faz presente aqui nessa manhã. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor, igreja. Amém. Não consegui nem me localizar aqui de tão palpável que a presença de Deus se faz hoje neste lugar. E eu creio que Ele vai continuar fazendo a vontade dEle nessa manhã. Você saiu da sua casa hoje, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala sobre uma reconstrução. Então hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para reconstruir algo no seu coração, reconstruir algo na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Eu gostaria que você já abrisse a palavra de Deus nessa manhã, e aí a gente vai a partir daí, amém? Gostaria que você abrisse comigo em Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Amém? Vou aguardar os irmãos acharem Esdras, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Irmãos, se você não faz a escola bíblica, essa manhã é um convite especial para você, porque esse culto ele foi passo a passo da escola bíblica dessa semana. Amém? Além dos frutos, né? Do fruto que a escola bíblica traz, eu sinto que o Senhor, Ele tem algo da palavra para ministrar sobre a sua vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com sílabos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muito dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Irmãos, essa palavra, ela veio profundamente ao meu coração. Eu costumo dizer que tem textos que eles falam por si só. A gente vai conversar sobre ele, mas a palavra aqui, ela já começa a trabalhar com o teu coração, amém? E nesse texto, nesse momento, o mais interessante é que quando eu falei que hoje é um culto de escola bíblica, parte 2, missionária Cecília, é porque o Senhor, Ele foi fazendo uma linha do tempo para nós, sobre a palavra que Ele ia trazer, amém? Então o Arthur esteve aqui, eu me emocionei, Arthur, com a sua vinda aqui hoje, porque nós amamos a sua vida, nós sabemos do ministério que o Senhor tem colocado na sua mão desde muito cedo, amém? E Ele trouxe aqui sobre o povo de Israel e a idolatria, e um rei que estava sendo constrangido e indo contra a idolatria, amém? E aí depois o pastor Diogo trouxe também aqui que esse povo, ele não ouviu a voz do Senhor. Ele permaneceu no pecado e ele foi cativo, foi levado cativo à Babilônia.
E eles ficaram lá exilados por 70 anos. E esse texto que nós estamos lendo aqui é o momento de novamente o Senhor os resgatar para Ele. E nessa manhã o Senhor, Ele te chama ao resgate, amém? O Senhor te chama a voltar, assim como esse povo volta. O Senhor, através da vida de um governante da Pérsia, que era o governo que tomou o poder naquela época, Ciro, ele emite um decreto, onde ele libera o povo de Israel a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Porque quando a Babilônia toma o poder, a cidade e o templo foram destruídos, totalmente destruídos. E por que é importante eu dizer isso para vocês? Porque vocês vão conseguir entender o porquê que alguns choraram e outros se alegraram. Uma geração se alegrou e a outra geração se entristeceu. Às vezes não é assim que a gente se vê nos dias de hoje, com as diferentes gerações? Não parece que a gente tem um entendimento totalmente diferente um do outro? E olha só quanto tempo atrás o Senhor, Ele já colocava aqui na palavra que isso já acontecia. Mas essa geração mais velha era uma geração que tinha vivido o momento em que aquele templo tinha sido destruído. E foi uma geração que viu a glória do templo de Salomão, que era enorme, que era muito grande. E quando esses alicerces agora, depois que eles voltam, que eles são resgatados, que o Senhor provê para eles a libertação do cativeiro, eles voltam a Israel, eles podem reconstruir o templo, eles colocam um alicerce e é muito, muito menor comparado àquilo que eles tinham. Aqueles anciões, eles tinham visto a glória de um templo e agora eles viam um templo pequeno. E eles choraram. Eu acredito que o choro foi uma mistura de algumas coisas. E hoje a gente vai falar sobre a mistura de algumas coisas que ocasionou esse choro deles. Mas a primeira coisa é que eles talvez sentiram um grande remorso. Porque talvez a partir deles, eles conseguiram lembrar das consequências que o pecado trouxe para eles. A consequência da idolatria, a consequência de não ter ouvido a voz do Senhor. Mas sabe por que eu quero começar dizendo e falando do primeiro ponto, que é como a dor nos cega, como ela nos torna egoístas? É porque quando eles são resgatados, eles não se lembram da onde o Senhor tinha acabado de tirar eles. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra de onde Ele te resgatou? Hoje aqui, quando tocava essas canções, o Senhor me trazia essa fala que eu não tinha pensado, mas o Senhor me trouxe, glória a Deus por isso, porque essas músicas são músicas de quando eu voltei para Jesus. E Ele me perguntava: você se lembra de onde eu te tirei? Você se lembra do cativeiro que eu tirei a sua alma há tanto tempo atrás? E esse povo, ele estava tão fixado em coisas materiais naquele momento, e fixado naquilo que eles perderam, na dor, no trauma, naquilo que eles viveram lá atrás, que eles não estavam olhando para o que Deus estava fazendo naquele momento, na transformação do resgate que Ele fez daquelas famílias que estavam voltando. E eu coloquei aqui que quando a gente foca na dor, a gente não se importa muito com outras pessoas e muito menos com outras gerações. Sabe aquela pessoa, pastora Marcela, que você vai conversar com ela e fala: nossa, essa semana foi difícil lá em casa. Se tá difícil na tua casa, você não tem noção lá na minha. Na minha é sempre muito pior. Ou o seu filho vem contar para você um problema da escola. E, irmãos, os problemas dos adolescentes, eles são um pouco diferentes dos nossos. Às vezes dos jovens também. Às vezes o grande problema do teu filho essa semana foi que uma amiguinha parou de falar com ele do nada. E o coração dele está despedaçado por causa disso.
E porque você se lembra lá dos teus traumas, quando ele vem contar para você, você diz: isso daí é bobeira, né, filha? Pelo amor de Deus. Isso daí não é nada, filho. Você despreza aquele sentimento. E eu não estou dizendo que nós não temos que fortalecer os nossos filhos e ensinar eles a ter, sim, uma tolerância, a suportar coisas difíceis. Mas, muitas vezes, o que está impedindo de você ter uma comunicação eficaz com o seu filho é, de fato, deixar para trás as tuas vivências lá atrás. Porque o Senhor, Ele quer resgatar a tua família. Ele quer voltar a colocar vínculo dentro da sua casa, colocar harmonia. E muitas vezes o que tem impedido isso de acontecer é o lá atrás. É as coisas que você não tem deixado para trás, não tem deixado em outro lugar. Eu coloquei esse título, eu já tinha usado uma vez e eu fiquei olhando para ele. Eu falei, eu acho que hoje o Senhor tem algo para falar também com essa frase: passado não resolvido, futuro comprometido. Só que o futuro que Deus está colocando aqui na minha mente, no meu coração, desde que eu comecei a estudar nessa palavra, é o futuro da próxima geração. Nós não podemos só falar mal e não entender a nossa responsabilidade como sacerdote, como mães, como pais, em trazer para eles essa linha, essa instrução. E esse é o segundo ponto aqui. Quando a gente está nessa dor, quando a gente está nesse egoísmo, ele gera muita divisão. E eu não sei vocês, mas os casos que mais aparecem para mim atender são adolescentes, jovens, que se sentem um patinho feio dentro de casa, que não se sentem ouvidos, que não se sentem vistos. E eu volto a dizer, eu entendo que não é fácil, não é uma geração fácil, não é fácil. E o mais interessante é que eu estou vendo a carinha de alguns jovens aqui, em algumas coisas que eu falei com uma carinha assim, sim, é verdade. Fala Deus, calma que a hora de vocês chega também, amém? Glória a Deus. Mas aqui é importante dizer que esses anciões, eles se lamentaram, choraram, naquele momento em que eles estavam vendo o templo, e a outra geração se alegrava, porque eles nunca tinham visto nada, nenhum outro templo. Para eles era tudo novo, era tudo diferente. E eu vejo aqui que o egoísmo, ele gera divisão, e ele faz a gente perder oportunidades. Eles perderam uma oportunidade de ensinar sobre adoração, porque eles estavam focados em outra coisa, em outro lugar, em outro sentimento. Eles perderam a oportunidade de ensinar essa geração sobre a palavra de Deus. E hoje o Senhor, desde o começo, está falando isso. Como é que está o altar dentro da tua casa? Como é que está a devocional, o tempo de mesa? Como que os teus filhos têm entendido que é a adoração e a igreja através de você? E ontem eu pensava, porque muitos eles estão vendo a igreja através de você, um pai chegando acabado, totalmente cansado a semana inteira, totalmente sobrecarregado, falando, meu Deus, eu não aguento mais, gente, não aguento mais. E aí naquele ativismo religioso, você está passando a impressão de que adorar a Deus é um fardo. Ou talvez você está passando a impressão de que adorar a Deus, eu posso fazer de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito. Eu vou só na igreja, eu sento, e é isso que eu posso fazer. Às vezes dou uma cochiladinha no culto da manhã, no culto da noite. E aí, você não consegue entender que eles estão olhando para vocês. E por que, Camila, que pra gente é tão difícil? Por que pra gente, por que a gente tem que dar esse exemplo? Porque esse é o maior ministério que o Senhor colocou na tua mão. Essa é a urgência desse tempo, e que foi desde lá atrás, olhar para dentro dos nossos lares, porque é essa próxima geração que vai estar aqui amanhã. Hoje nós tivemos um fruto aqui, e eu tenho certeza que a casa do pastor Carlos, da pastora Marcela, não é perfeita como todos nós aqui. Mas em algum momento eles escolheram orientar, eles escolheram direcionar. E não deve ter sido fácil.
E o Senhor te chama para essa urgência hoje, nessa manhã. Parece que são poucas pessoas aqui, mas o Senhor queria que você estivesse aqui nessa manhã. E você, filho, quanto tempo você tem gastado de energia contestando isso? Indo contra os seus pais, quando o que eles estão querendo é colocar sobre a tua vida uma palavra de vida eterna. Quando o que eles estão querendo é ir morar com você no céu. E você só tem visto as coisas desse mundo, tem amado esse mundo. Mas vocês entendem que até mesmo para o jovem, o egoísmo do sofrimento trava ele e traz divisão? Porque muitas vezes eu ouço mães que não são muito, como que eu posso dizer isso? Estão muito felizes nas palavras às vezes, não são muito assertivas. Mas eu consigo ver com o adolescente me contando o que essas mães estão falando, que ela desesperadamente está querendo que ele venha a Jesus, que ele ame a Jesus, que ele ame a palavra, que ele siga esse caminho. E a criança, né, o adolescente só consegue falar assim para mim: ela é muito grossa, eu não, sabe, é muito difícil, está insuportável lá em casa. E eu entendo que tudo bem, a gente precisa entender que se a gente está falando para ser entendido, ou a gente está falando só por falar. Porque falar só por falar, a gente fala de qualquer jeito. Entender que a gente está semeando, que a gente está colocando uma semente, a gente passa tempo pensando em como nós vamos falar aquilo, porque é a palavra viva. Eu vou passar um tempo, uma energia colocando, porque o que eu estou fazendo é uma ministração, igual o que eu estou fazendo aqui, dentro da minha casa. E muitas vezes eu faço de qualquer jeito, e aí eu estou gerando essa divisão, essa falta de comunicação, esse distanciamento emocional, essa desconexão entre as gerações. E aí, aqui eu também coloco que aquele som confuso é muitas vezes como está dentro da nossa casa, um ruído. A gente fala, sabe, um ruído de comunicação, um som, um barulho, mas não é conversa, tem um barulho. Tem um meme na internet que fala assim, que eu e a minha casa a gente fala português e gritando. Vocês já ouviram falar? Já viram esse meme? É a segunda forma de comunicação. É um barulho, é uma correria, ninguém para se conversar. E aí depois a gente quer reclamar. A gente está plantando bagunça, a gente está plantando pouco tempo de qualidade, pouco tempo de mesa, mas a gente quer colher filhos crentes. A gente precisa entender que o plantio é tempo e é regado. É um tempo disposto, um tempo que você coloca na presença de Deus com sua família, amém? E nesse mesmo texto, tem um terceiro ponto, que é a divisão, né? Então a gente começou lá. Quando a gente está olhando para a nossa dor, nós somos egoístas. O egoísmo, ele vai gerar uma divisão, como nós vimos nesse texto. E a terceira é que a divisão, ela abre brechas dentro da sua casa. Se você não está conseguindo fazer esse movimento, nem a mãe até a filha, nem a filha até a mãe, e nem aonde está a sua dificuldade, talvez é conjugal, talvez é esposo ou esposa que não estão conseguindo conversar, parece que um fala uma coisa, o outro entende outra. Nós sabemos que o Senhor, Ele não é um Deus de confusão. Por isso nós sabemos que nessa passagem, Ele não vai contra a palavra dEle. Eu sinto que Ele não se agradou com esse enredo do que aconteceu aqui, dessa confusão. E a palavra vai dizer que aí no próximo capítulo, os inimigos de Israel se aproximam. E eles chegam de mansinho, pastor Carlos, falando assim: que vocês precisam de ajuda para reconstruir? Com o coração fervendo, não estando de acordo com aquilo que eles estavam fazendo, porque eles não gostaram que os judeus voltaram, eles não gostaram dessa reconstrução, mas a primeira coisa que eles fazem é se aproximar com amor. E aí estou eu aqui falando de novo de comunicação assertiva. Enquanto eu não tenho tempo, e quando eu falo a segunda linguagem, que é gritando, que é de qualquer jeito, sem comunicação, o inimigo manda pessoas falando de mansinho,
falando o que essa pessoa quer ouvir, o que esse adolescente, o que essa criança quer ouvir. E aí ganha território, ganha terreno. Mas aqui a gente vê Zorobabel com uma espada na mão, com um discernimento espiritual. E eu creio que nessa noite, pais e mães vão sair daqui com esse discernimento, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Porque ele fala, não, muito obrigado, mas somos nós que temos que fazer essa obra aqui. Somos nós que temos que reconstruir esse templo, não dá para delegar. Não vou terceirizar. Ah, minha filha, olha, eu não consigo conversar com ela. Você conversa com ela? É contigo, mãe, é contigo, pai. Tem a ver com a tua responsabilidade, mas é difícil sim. Você sabe que o pastor Diogo falou aqui, que Davi falou assim, não é justo que nada me custe o que muito vale. Então não é justo mesmo. Muito vale a vida da semente que veio de você. E por isso, sim, é um esforço difícil. É um esforço diário. Mas o Senhor, Ele dá graça, Ele vem com consolo. Hoje, a gente só cantou sobre o Espírito Santo. Porque é Ele que renova, é Ele que dá força. E quando eu fazia essa palavra e pensava nesse momento específico, o Senhor, Ele me trazia aqui, o versículo que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei alívio. Pai, mãe, filho, filha, o Senhor, Ele quer trazer esse alívio sobre a vida de vocês. Ele quer trazer sobre a vida de vocês, sim, uma nova perspectiva, uma reconstrução desses laços. Mas Ele sabe que a gente não consegue fazer sozinho. Gente, eu sou casada não há tanto tempo, mas eu sei que toda semana é uma guerra mental. Tem coisas que a seta do inimigo, ele vem diretamente naquela área que parece que é teu ponto fraco. E o Espírito Santo de Deus é quem te dá força para ver, para voltar ao início muitas vezes. Para você se lembrar de onde Ele te tirou. E sabe por que eu falo isso de novo? Se lembrar de onde Ele te tirou? Porque você talvez hoje está numa posição de juiz dentro da sua casa com seus filhos. E você se esqueceu da onde o Senhor te colocou. Mas Ele também te tirou, Ele também teve que te restaurar. E filho de crente não é crentinho, ele precisa ter uma identidade única, ele precisa conhecer o Senhor. E aí eu vou pontuar uma coisa importante também. Quando os jovens, adolescentes, hoje eles não querem uma fé comprada. O que é isso? Eles têm alguns questionamentos meio cabeludos, não sei se vocês já perceberam isso. Eu e o Diogo, a gente já percebeu. O Diogo tinha mais cabelo quando a gente começou o ministério. Depois, né, amor? Ele me permitiu falar isso. Depois tudo mudou, porque é muitos questionamentos e válidos teológicos, que são dúvidas que vão sim trazer uma direção para essa alma. E muitos pais já demonizam isso. Muitas vezes acham que é o próprio inimigo, pastora Marcela, o capeta falando no corpo. Não é. Esse é o momento de você sentar. Filho, eu não sei a resposta, mas vamos procurar ver juntos, entender juntos essa passagem. Está fazendo sentido, irmãos? Eu sempre sei que essas palavras dos glória a Deus e aleluia, eles não vêm. E está tudo bem, glória a Deus. Mas nesse ponto aqui agora, da divisão abre brechas, é que essa divisão que nós vimos, que aconteceu, quando Zorobabel ele se posiciona, ele diz não, né, nós vamos fazer isso, nós vamos se posicionar, nós vamos fazer. Ele traz para Israel de novo essa responsabilidade. Mas aqui eu quero conjecturar com vocês sobre essa passagem, pensar que talvez aqueles anciões tão tristes, desanimados, acabaram fazendo com que a geração nova, tão alegre, se contaminasse. E essa construção, ela não continua. Porque os inimigos, eles ganham território, eles mandam um pouco para frente uma carta ao rei, basicamente falando, olha, esse povo aqui você não devia confiar não. E aí o rei realmente paralisa a construção, a reconstrução. E aí, a partir daí,
a gente vê como é perigoso a divisão dentro da sua casa. Porque daí o inimigo, ele consegue território, como a gente já falou. Por isso, hoje é uma manhã de olhar para dentro da sua casa e pensar: quais são os muros, quais são aonde o Senhor precisa reconstruir. É o nosso relacionamento conjugal, marido, mulher. Meus filhos têm visto algo que eu sei que não vai ir para frente, que isso não é um bom exemplo, um bom testemunho. Será que eles vão ser contaminados com o que a gente tem mostrado no nosso casamento? Será que eles vão ser contaminados com a maneira que nós temos levado a nossa fé? Será que eles também vão perder esse gás? Porque adolescente, jovem, você coloca um negócio para eles fazer, eles vão fazer tudo. Vamos lá, é para fazer, pastora? Vamos fazer. A pastora estava falando: não, fulano não sei, acho que não. Mas, pelo menos lá, você quer colocar uma atividade, vamos fazer, vamos fazer. Quer fazer isso aqui, vamos fazer, vamos fazer. E muitas vezes os empecilhos que a gente coloca na frente dessas crianças, desses adolescentes, vão desanimando, vão tirando essa vontade de servir, de fazer. Às vezes de casar. Quantos de vocês já ouviram falar que não querem casar? Eu já ouvi vários. Será que tem alguma coisa acontecendo nessas famílias que está gerando esse entendimento novo? E aí a gente olha de novo para esse texto. E aí a gente pensa: Camila, mas acabou aí? Então parou o templo, parou a construção, e nós, a partir daí, não vamos mais ter a possibilidade. Então eles não vão poder, esses jovens, esses anciões, eles não vão poder se redimir. E a Bíblia vai dizer que muitos não. Muitos perderam a oportunidade de ver esse templo reconstruído. Porque ficaram no passado, porque ficaram nas dores, porque ficaram no antigo. Mas a Bíblia também vai dizer, e eu quero que você abra comigo agora, em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 8, até o 9. E eu quero pensar com vocês sobre o final dessa história. Que eu acredito que, na verdade, é o final do que nós estamos falando aqui, pensando juntos nessa manhã. E eu creio que o Senhor, Ele tem algo para fazer na sua família nessa manhã, na sua vida, na sua casa. E eu vou ler com vocês Ageu 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu. Pergunte seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seutiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeonadab, e o restante do povo: quem de vocês viu esse templo em primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está com vocês. Não tenha medo, assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. Farei tremer todas as nações, e elas trarão para cá os seus tesouros. E eu encherei esse templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Este lugar eu estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então se passam alguns anos, mas o Senhor levanta um profeta para dizer: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Não se apegue ao antes, porque o que eu estou olhando é o coração, a adoração. Não se apegue. Talvez você ouviu algumas coisas aqui e você está pensando: não tem jeito para mim. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. O que o Senhor vai fazer a partir de agora, a partir do teu movimento agora. E olha o que Ele diz. Esses profetas, esses governadores, esse povo que estava lá,
estava desanimado. E o que o Senhor diz? Coragem, coragem, para frente. Eu sou com vocês. Eu estou com vocês. Porque esse é o momento em que eu vou reconstruir algo dentro da tua casa. Reconstruir o altar que talvez foi eliminado, queimado como o antigo templo. Talvez o inimigo conseguiu em algumas áreas da tua família, da tua casa, do teu relacionamento se infiltrar. Mas a palavra diz: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E nessa manhã eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que a gente faça uma oração, para que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele esteja passando pelas nossas mentes e corações nessa manhã. Eu sei que não foi à toa que você está aqui, que você ouviu essa palavra. O Senhor, ele tem uma reconstrução para a sua família. E se você está com a sua família aqui, eu gostaria que você abraçasse a sua família. Desse a mão para o seu esposo. Estivesse em família. Esse é um momento muito importante. É um domingo de manhã. É a primícia do seu dia. E o Senhor está dizendo: eu quero reconstruir laços aqui nessa manhã. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E eu quero que vocês façam essa oração com a sua família. Quem não está com a sua família e quiser abraçar um irmão e também profetizar sobre a vida dele, vocês podem ficar à vontade. Fechem os seus olhos nessa manhã.